No último dia 4, o corpo da doméstica Kátia Alves Marques foi encontrado em um terreno baldio no bairro Sarandi, na zona norte da capital. Mãe de 3 filhos, ela fazia curso de enfermagem e havia pedido o divórcio ao marido, pois estava cansada do ciúme e das agressões constantes dele. O ex-companheiro não aceitava a separação. Ao chamá-la para um encontro, ele assassinou Kátia. Preso pela polícia, confessou o crime. O feminicídio, ele é o homicídio de mulheres com motivação de gênero ou com menosprezo à condição de mulher. Então ele é um crime de ódio, ele é um crime de posse, de domínio, de propriedade. A gente não pode chamar isso de crime passional, muito pelo contrário, né? Quem ama não mata. De acordo com a delegada de polícia, o Rio Grande do Sul lidera o ranking de feminicídios dentro do lar no país. Enquanto a média nacional é de 42% dos casos, no nosso estado, claro que isso varia muito anualmente, mas uma média de 70% desses feminicídios têm acontecido dentro do lar conjugal. E por que acontece isso? A gente tem que fazer um chamamento para que toda a sociedade se envolva também nesse tipo de delito. Porque não é um delito só contra a vítima ou contra aquele núcleo familiar. Ele vai macular toda aquela comunidade, são várias famílias muitas vezes que são destruídas num feminicídio, é a família do agressor, são os filhos que são afetados, é a família da vítima, são os amigos, outras testemunhas, muitas vezes que são também intimidadas pelo agressor. Então é um compromisso de todos nós fazer denúncia e chamar, pedir ajuda quando a gente escuta muitas vezes ou presencia uma vítima sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela verbal, física, ameaças. A delegada ressalta: o que normalmente antecede os feminicídios são as ameaças que não devem ser ignoradas. A gente verifica que a maioria das mulheres nunca fizeram nenhum registro de ocorrência contra aquele agressor. Isso é em torno de 69%. E 71% não tem medida protetiva, não tem nada. Então, a grande maioria delas, quando chega no feminicídio, chega até porque ela nunca denunciou antes aquela ocorrência ou aquelas violências que ela vinha sofrendo. Né? Esse é um dado. Agora, quando a gente vai fazer justamente essa retrospectiva e vai ouvir familiares e amigos da vítima, a gente percebe que a maioria, sim, já sofria violência muitas vezes até a violência psicológica ou a violência física, já sofreu ameaças. Então, a ameaça, ela é o crime que mais antecede o feminicídio. A ameaça e as perturbações da tranquilidade, mas que muitas vezes não chegam ao conhecimento dos órgãos públicos, não são notificadas. Este foi um dos pontos fundamentais no caso de duplo feminicídio ocorrido no bairro Humaitá no mês passado. Evandro Martins dos Santos admitiu ter matado a ex-companheira e a mãe dela no apartamento onde as duas moravam, no bairro Humaitá. Poucos dias antes, ela já tinha sido ameaçada com o uso de faca e não tinha nenhum registro de ocorrência. Possivelmente, se houvesse algum registro anterior, não teria acontecido, porque a gente oferece para essa mulher já toda a rede de proteção, casa-abrigo, muitas vezes a gente já representa pela prisão preventiva do agressor, então a gente tem chance de agir e de intervir para romper aquele ciclo de violência. É justamente das ameaças que esta jovem está cansada. Eu me separei em janeiro por motivo de traição, e aí eu vivi 15 anos com ele. E depois da separação eu não trabalhava, ficava cuidando da casa. Aí ele fica controlando a minha vida, ele não sai de lá, ele fica vigiando a casa em volta para ver com quem eu tô falando no telefone, sabe? E fica me ofendendo, fica me ameaçando, né? Então aí, por isso aí eu vim até aqui para pedir um afastamento, que eu não posso trabalhar, não posso sair, porque ele fica, sabe, me controlando a minha vida. Teve alguma coisa que fez com que agora você tivesse coragem de vir e registrar a ocorrência? Então, acho que, não sei, Deus, sabe, chegou um ponto que não está dando para aguentar mais e eu preciso retomar minha vida, eu preciso trabalhar. Eu tenho 4 crianças pequenas dentro de casa, sabe, que dependem de mim, porque ele ajuda quando ele está a fim de ajudar, sabe? Então, por isso que eu preciso fazer isso. Você gostaria de ter a medida protetiva? Sim, sim. Para ele só deixar a minha vida em paz, sabe? Só não tem nem que precisa. Não queria chegar a esse ponto, mas realmente não tem. Do jeito que ele está agindo, não tem como não ser desse jeito.
é que a maioria das mulheres a gente fica com medo, ou o homem chega e inventa que vai mudar, que já é a segunda vez que eu venho aqui. Um ano e pouco atrás eu vim, só que ele disse que ia mudar, e a gente fica nesse medo, o medo de que a gente depende dele, né? A gente depende do homem para sobreviver, né? Tem tudo e uma história, né? Mas agora eu também fiquei sabendo que a lei mudou, que a gente não retira mais a queixa, né? Então, eu acho isso muito importante. A primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre é a única com este perfil na capital e atende também toda a região metropolitana. Aqui, em média, 40 ocorrências são registradas por dia envolvendo a violência doméstica contra a mulher. E só no ano passado, mais de 9.500 pedidos de medidas protetivas de urgência foram encaminhados ao Poder Judiciário. E a ocorrência policial, por que é importante? Dela registrar a ocorrência e postular as medidas protetivas, né? Os números nos mostram que no ano passado, só aqui no Rio Grande do Sul, foram concedidas quase 94 mil medidas protetivas, né? Que são aquelas medidas que o juiz concede que proíbe o contato e a aproximação e às vezes determina até o afastamento do agressor do lar. No início do mês de abril foi sancionada a lei que prevê uma pena inafiançável para o descumprimento da medida protetiva. Tipifica como um crime, né, descumprir medida protetiva de urgência. Então, agora, toda vez que um homem, então, simplesmente descumpre, ele pode até nem estar cometendo um novo crime, mas o fato dele descumprir aquela medida protetiva, dele se aproximar da mulher quando ele não poderia, né, já faz com que ele possa ser preso em flagrante por aquele descumprimento e também denunciado, processado e condenado por isso. Nós tínhamos aí há bastante tempo um entendimento jurisprudencial predominante de que quando havia o descumprimento de medida protetiva de urgência, isso seria uma conduta atípica, ou seja, não seria crime, porque existiria a possibilidade de representar pela prisão preventiva desse agressor. Agora, nós temos então desde o dia 3 de abril uma nova legislação, então que acrescenta à Lei Maria da Penha esse novo dispositivo, esse novo tipo penal, que é o artigo 24A da Lei Maria da Penha, portanto, o primeiro tipo penal da lei, né, o primeiro crime que a lei prevê, em que nós temos a possibilidade, então, não só de prendê-lo já em flagrante, como não é possível a autoridade policial arbitrar fiança. Por isso que é tão importante a mulher, quando há o descumprimento de medida, que ela retorne à delegacia, ou se no momento que ele está descumprindo já acionar o 190, já acionar a brigada militar, e se a brigada, porventura, não comparecer, ou quando compareceu ele já fugiu do local, que ela faça um boletim de ocorrência por descumprimento de MPU, medida protetiva de urgência, para que a gente possa já também responsabilizá-lo por esse crime e representar pela prisão preventiva desse agressor. Vocês já receberam aqui na delegacia algum caso de descumprimento de medida? Já, diversos casos. Já na primeira semana, né, de incidência desse crime, recebemos autos de prisão em flagrante feitos por esse delito e diariamente nós temos ocorrência de descumprimento de medida. Nós temos uma média de 4 a 5 desobediências todos os dias.